Fala, Hakaishinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e finalmente Dragon Ball Daima lançou. E cara, eu acabei de assistir o episódio e o episódio tá simplesmente incrível. Muita informação, muitas coisas novas que expande completamente todo o universo e a obra de Akira Toriyama. A animação está impecável, parece até mesmo filme. Se você ainda não assistiu, você pode assistir lá na Crunchyroll, se você não quiser piratear, né? Enfim, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa da primeira metade do episódio. O episódio tem 32 minutos e, cara, tem muita coisa mesmo. Então eu vou fazer uma mega análise aqui de tudo que a gente viu nesse episódio. Provavelmente esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2. Então, se você não quer perder os próximos vídeos, que vão ser muitos vídeos aqui no canal sobre Dragon Ball Daima, já se inscreve no canal e deixa seu like aí embaixo. Então, sem mais enrolação, já vamos para esse episódio que tá simplesmente inacreditável. Então vamos lá. O episódio começou de um jeito que eu curti demais, mano. Eles fizeram uma recapitulação geral da série, explicando até as coisas mais básicas do anime, tipo como são as esferas do dragão, como elas funcionam, quem é o Goku e toda a jornada que ele teve até agora. Mano, isso é incrível, porque vai ter muita gente que vai começar a ver Dragon Ball pelo Dragon Ball Daima. Pode até parecer bizarro, mas tem gente que nunca assistiu Dragon Ball clássico ou Dragon Ball Z e começou direto pelo Dragon Ball Super. Então, foi muito massa ver que eles se preocuparam em dar um resumo até das coisas mais simples do anime. E enquanto o narrador explica a história, a gente vê até a família do Goku, mano, incluindo o próprio Bardock. Aí já me peguei pensando, será que os Saiyajins vão ter mais coisa dita nesse novo anime aí? Será que o Bardock vai ser mencionado ou vai aparecer em algum momento da série? Cara, tem tanta novidade nesse primeiro episódio que eu não duvidaria de nada se o Bardock decidisse fazer alguma palhinha em algum momento, seja num flashback ou em qualquer outro momento aí. Depois dessa explicação toda, o episódio corta lá pro Reino dos Demônios, lá no palácio que a gente viu nos trailers, mano. Nesse lugar aparecem os dois novos personagens, o baixinho chamado Goma e o outro que parece o Kaioshin do universo 7, se chama Degezo. Eu não sei muito bem como é que se pronuncia o nome dele, mas eu vou chamar de Degezo. Os dois estão assistindo aos eventos lá da saga do Majin Buu e ficam impressionados que o mago Babidi conseguiu controlar o Daburai e transformar o rei do mundo Makai em um soldado. E pelo jeito que eles falam do Babidi, dá pra ver que ele já conhecia ele antes. Ou seja, tudo indica que o Babidi também fazia parte do mundo Makai. Aí a conversa começa a ficar um pouco interessante. O Goma pergunta ao Degezo se aquele que estava na tela era realmente o irmão mais velho dele. O Degezo responde o seguinte: intrometido como sempre. Ele se acha só porque ele é o Supremo Senhor Kaiô. E logo em seguida, ele fecha a cara e se pergunta se ele está ajudando os mortais, como se isso fosse um absurdo. E a gente vê lá na saga do Majin Buu que de fato os deuses se juntarem com os mortais era algo que deixava até o Kibito de cabelo em pé. Na mesma hora eu só pensei o seguinte, mano, esse Degezo aí tem muita vibe dos Zamasu. Sério, a aura deles é igual, mano, é muito parecida. O que me surpreendeu foi o Degezo conhecer o Kaioshin ao ponto de dizer intrometido como sempre. Mano, esses dois irmãos parecem ter uma treta de longa data. Provavelmente o Degezo tem uma baita inveja do irmão dele por ele ter se tornado um Kaioshin. Eu confesso que isso me pegou desprevenido, até porque, até assistir esse episódio, eu achava que os Kaioshins e os Makaioshin nem se conheciam, nem se misturavam. Tipo, eles nasciam na árvore Kaiju, os frutos dourados eram enviados ao mundo supremo e os frutos corrompidos eram enviados ao mundo Makai. Mano, direto do nascimento. Mas pelo visto, eles se conhecem sim. Ou seja, tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre os deuses de Dragon Ball. E eu tô doido pra descobrir tudo isso aí, cara. Logo depois dessa cena, a gente vê a reação dos dois ao poder dos nossos protagonistas. No momento em que o Goma vê a cena do Majin Vegeta lançando um ataque de energia contra o Goku. Nessa hora ele fica surtado e começa a se perguntar como é possível resistir seres tão poderosos fora do mundo Makai. Degezo, por sua vez, chega a se perguntar se eles são realmente mortais ou se eles são Majins. Aí nesse momento acontece uma revelação bem interessante. O Goma diz que eles serem Majins é impossível, já que as orelhas desses guerreiros eram redondas, o que dá a entender que todos os guerreiros que têm orelhas pontiagudas vieram provavelmente do mundo Makai, ou seja, são Majins. Outra coisa curiosa é que o fato do Degezo se questionar se eram realmente Majins faz a gente levantar uma questão.
será que existem seres tão fortes quanto um Super Saiyajin 2 lá no mundo Makai? E isso é interessante porque, cara, se a gente for considerar que o Dabura era até então o guerreiro mais poderoso do mundo Makai e ele não estava no nível do Goku e do Vegeta, isso quer dizer que pode ser sim que existam guerreiros no mundo Makai que superavam o poder do tão poderoso Dabura. Deguezo, sem acreditar que os mortais poderiam ser tão fortes, começa a se encher de dúvidas, dizendo que é impossível mortais voarem e soltarem rajadas de luz pelas mãos. Isso mostra que, até então, o mundo Makai enxergava o mundo exterior como um lugar cheio de seres fracos e inofensivos. Para eles, todas as raças do universo eram extremamente fracas, e isso encaixa perfeitamente com a lógica que o Akira Toriyama colocou lá no início da série do Dragon Ball Z, de que os guerreiros com mais de 10.000 de poder já eram considerados mutantes na sua raça, ou seja, antinaturais. Faz total sentido o Deguezo e o Goma ficarem tão chocados com o nível de poder do Goku e do Vegeta. Para eles, isso deveria ser impossível para um mortal. Agora, algo bem interessante é que o Goma dá a entender que ele sabe bastante coisa sobre o Majin Buu e o que ele fez lá no passado. Isso me levanta uma dúvida. Será que o Kid Buu, quando atacou o universo há milhões de anos atrás, também atacou o mundo Makai? Ou pelo menos pretendia atacar? Tinha alguma ameaça, algum plano correndo por ali? Porque logo em seguida, o Deguezo diz o seguinte: maldito Babidi, ele quer dominar o mundo exterior, o reino dos demônios e todo o resto. Isso dá a entender que no passado, o pai do Babidi, o Bibidi, tentou dominar tanto o mundo exterior quanto o mundo Makai, e isso com a ajuda do Kid Buu. Mas o mais interessante nessa fala do Deguezo é quando ele menciona o todo o resto, o que sugere que não existe apenas o mundo exterior e o mundo Makai, mas também outros reinos desconhecidos. Isso abre margem para teorizar que, por exemplo, existe sim o tão famoso Reino dos Dragões. E se ele existir, com toda certeza, ele vai aparecer, ou pelo menos vai ser mencionado em Dragon Ball Daima. Aí a cena continua com os dois reagindo ao Majin Buu derrotando o Dabura com muita facilidade. Mesmo conhecendo o Buu, o Goma fica surpreso, o que indica que o poder total do Dabura era tão imponente no mundo Makai que talvez existissem lendas dizendo que ele era insuperável e que nem mesmo um tal de Majin Buu conseguiria derrotá-lo. Logo depois, Deguezo declara que com o Dabura fora da jogada, o Goma é o novo rei dos demônios. Ou seja, é bem provável que o Goma seja filho do Dabura ou tenha algum parentesco ali, para que ele esteja na linha de sucessão ali. Mano, até a confirmação da derrota do seu pai, o que tudo indica é que o Goma era o príncipe do mundo Makai. Isso me surpreendeu bastante, porque até então eu acreditava que o Dabura podia ser um Makaioshin, mas aparentemente ele não era. Sabemos que os Makaioshin são Shinjins, ou seja, deuses que nascem da árvore Kaiju. E pelo que foi dito nesse episódio, o Deguezo é o que mais se encaixa na narrativa de ser um Makaioshin. Afinal, ele é o irmão mais novo do Shin, que não se tornou um Kaioshin. Até então, eu pensava que os Makaioshins governavam o mundo Makai, mas parece que não é bem assim que funciona, porque o Rei Goma definitivamente não é um Shinjin, portanto não pode ser um Makaioshin. Ou seja, tanto o Goma quanto o Dabura pertencem a uma raça diferente de Majins, e os Makaioshins são apenas assistentes. Mano, isso muda muita coisa, e cara, eu pretendo trazer vários vídeos explicando como isso muda tudo o que a gente conhece sobre a hierarquia divina de Dragon Ball. Enfim, continuando com o episódio, a gente teve a confirmação de que depois de conquistar o mundo exterior, o próximo alvo do Babidi seria o mundo Makai. Isso deixa o Goma e o Deguezo muito preocupados, mas a conversa começa a ficar ainda mais interessante quando o Piccolo aparece na tela. E quando isso acontece, os dois logo percebem que ele é um Namekuseidin, ou melhor, eles o chamam de Namekujin, o que dá a entender que o verdadeiro nome da raça do Piccolo é esse, e não Namekuseidin. Logo depois, eles assistem a cena em que o Majin Vegeta se sacrifica para derrotar o Majin Buu. Deguezo acredita que o Buu foi derrotado, mas o Goma já parece saber que aquele ataque não seria o suficiente. Isso mostra que o Goma conhece sim as capacidades do Majin Buu, ao contrário do Deguezo, que parece ser bem mais inexperiente. Aliás, isso faz bem sentido, já que o Deguezo é o irmão mais novo do Shin, e quem lembra do Shin lá no Dragon Ball Z,
sabe que ele era o Kaioshin mais inexperiente entre os 5 que enfrentaram Kid Buu, pois ele era o mais novo. Ou seja, o Degezo parece ser ainda menos experiente do que o seu irmão, e isso explica por que ele ficou tão surpreso com a regeneração do Majin Buu, enquanto o Goma já sabia que isso iria acontecer. Depois de verem o céu escurecer nas imagens das telas ali, o Goma logo percebe que as esferas do dragão foram usadas, e algo curioso acontece. Ao ver o Shenlong, o Degezo comenta que ele é bem diferente do Porunga, o que mostra que ele conhece as esferas de Namekusei. O Goma, por outro lado, comenta que se eles parecem estar tão acostumados a reunir as esferas do dragão, então as esferas da terra devem ser fáceis de se juntar. E o engraçado é que logo após Shenlong aparecer, o Degezo começa a anotar tudo em seu caderninho, mano. Os dois ficam bem surpresos ao descobrir que o Shenlong pode realizar até 3 desejos, o que dá a entender que, para eles, um deus dragão deveria conceder apenas um único desejo. E claro, Degezo anota essa coisinha aí, essa descoberta no seu caderninho. Eles também ficam chocados ao ver o Majin Buu matar o Babidi, e nem mesmo eles podiam prever que o Buu iria matar o seu próprio mestre. Aliás, a morte do Babidi deixa o Goma bem feliz, já que sem o conhecimento do Babidi, o Majin Buu não teria mais como acessar o mundo Makai, e eles estariam seguros. Logo depois, eles assistem a uma cena que se passa no templo de Kami-sama, e nessa hora, eles percebem que além do Piccolo, existe outro Namekuseidin na Terra. E aqui temos uma grande revelação. Degezo diz algo como: é por isso que não encontramos nenhum aqui, apesar de termos procurado. Eles fugiram para o mundo exterior. Ou seja, os Namekuseidins, ou melhor, os Namekujins, na verdade são Majins e pertencem originalmente ao mundo Makai. Algo aconteceu no mundo Makai há muito tempo atrás que obrigou todos os Namekujins a fugirem para o mundo exterior. Isso é muito interessante porque encaixa com o fato de que o Piccolo se considerava um demônio em Dragon Ball clássico. Depois disso, Goma e Degezo assistem a batalha do Super Buu contra o Gotenks Super Saiyajin 3 e o Gohan Místico. Ao ver o poder deles, os dois ficam ainda mais assustados, se perguntando como é possível existir imortais tão poderosos. A parte de assistir a saga Majin Buu termina com o Goma completamente apavorado ao descobrir que o Goku, esse mortal, conseguiu matar o Majin Buu. Pra ele, isso era algo considerado impossível. O Degezo então comenta que com a derrota do Majin Buu, todos os que poderiam ficar no caminho do Rei Goma já estão mortos, referindo-se ao Daburá, Babidi e o próprio Majin Buu. Isso parece animar bastante o Goma, que logo em seguida desliga todos os hologramas ali. Degezo se curva diante dele, dizendo que agora ele é o novo Rei dos Demônios. Nesse momento aparece uma nova personagem, que pelo que foi dito, é outra Makayoshin, uma irmã do Shin e do Degezo. O nome dela é Doutora Arinzu e parece que ela é uma cientista do mundo Makai. O Goma, ao vê-la, pergunta como estão indo as pesquisas e ela responde que tá indo tudo bem. Ela parabeniza o Goma por ter se tornado o novo Rei dos Demônios e revela que ela estava escondida ali, assistindo a tudo que aparecia nos hologramas. A Arinzu disse que ficou curiosa sobre o porquê do Daburá ir ao mundo exterior, já que ele não costumava visitar aquele mundo. Depois descobrimos que o Daburá era quem financiava as pesquisas da doutora Arinzu, e agora que ele foi assassinado, isso era uma pena pra ela. Mas Arinzu é rápida nas respostas e logo sugere que agora que ele, o Goma, é o rei, ele poderia continuar financiando suas pesquisas. O Goma diz algo como: eu vou ver e te aviso, tá bom? Percebendo que ela poderia ficar sem financiamento, a Arinzu se mostra bem esperta e rapidamente diz para eles tomarem cuidado, porque os guerreiros do mundo exterior derrotaram o Majin Buu. Se eles invadissem o mundo Makai, seria um grande desastre, não é mesmo? Degezo tenta tranquilizar o Goma, dizendo que os mortais do mundo exterior não teriam motivo para correr o risco de viajar até o mundo Makai. Isso me faz pensar o seguinte: o quão arriscado deve ser essa viagem. Mesmo sabendo o quão fortes o Goku, o Gohan, o Gotenks, o Vegeta, como todos os guerreiros do mundo exterior são, o Degezo ainda acha que seria perigoso até pra eles. Ou seja, tem um grande mistério aí que eu tô louco pra descobrir. Parece que a Arinzu conseguiu o que ela queria, porque o Goma fica realmente preocupado com essa história dos guerreiros do mundo exterior invadirem o mundo Makai. Degezo, no entanto,
afirma que mesmo se eles conseguirem invadir o mundo Makai, eles não conseguiriam chegar até o palácio do Rei dos Demônios. Mas isso não é o suficiente para acalmar o Goma. E então, para prevenir um possível desastre, ele tem a ideia de usar as esferas do dragão. Nesse momento, descobrimos que de fato existem esferas do dragão no mundo Makai, mas Degezo fala que seria impossível usá-las, já que as 3 esferas daquele mundo são protegidas pelos 3 guardiões Tamagamis. E pelo jeito que ele fala, o poder desses guardiões aí é muito maior do que o de um Kaioshin, e até mesmo superior ao do próprio Rei dos Demônios. Mas o Goma, já sabendo disso, responde que ele não estava falando das 3 esferas do dragão daquele mundo, e sim das 7 esferas do dragão da Terra. Ele diz que, como eles viram, deve ser bem fácil reunir as esferas da Terra. Nesse momento temos uma revelação muito importante. Degezo comenta que os desejos das esferas da Terra provavelmente são baseados no que ele chama de magia branca, e que ele duvida muito que um desejo como eliminar todos os guerreiros mais fortes seja aceito. Isso pode indicar que existem vários níveis de magia nos desejos, e mesmo que as esferas do dragão da Terra não consigam derrotar os inimigos mais fortes, podem existir outras esferas mágicas com diferentes tipos de magia capazes de realizar até desejos malignos. Mano, a gente viu isso lá na saga do Granolah, onde existe sim dragões com umas magias muito poderosas, capaz de transformar até mesmo um mero mortal em um ser mais poderoso do que o Goku e o Vegeta na forma azul e instinto superior, né? Então existem dragões aí com capacidades muito além do que a gente já conseguiu ver na série. Eu não sei vocês, mas toda essa ideia de magia, mano, me deixou muito empolgado. Imagina o quão complexa deve ser a hierarquia de poder e as capacidades de cada tipo de magia. Imagina o verdadeiro poder de cada um dos deuses dragões, mano. Então, o Rei Goma tem uma ideia brilhante para resolver essa situação. Se as esferas da Terra não conseguem derrotar guerreiros tão fortes quanto os que apareceram nos hologramas, é só pedir para o Shenlong transformar todos eles em crianças. Assim, eles ficariam fracos e inofensivos. Nessa hora, a doutora Arinzu aparece de novo em uma cena bem engraçada, mano, dando a entender que ela estava escondida de novo, ouvindo tudo, mano. E eu não sei vocês, mas pra mim, a doutora não parece estar totalmente do lado desses dois caras aí. Ela parece ter seus próprios objetivos e seus próprios planos. Pelo que tudo indica, ela só está usando o Degezo e o Goma para um propósito maior. Mas o que me deixou muito pensativo foi o que o Goma disse logo em seguida. Ele revela que o primeiro desejo seria transformar todos em crianças, e o segundo desejo seria pedir algo que ele chamou de terceiro olho demoníaco. Só de mencionar esse terceiro olho, o Degezo já fica apavorado e fica tremendo ali, e se refere a ele como o lendário olho terciano. Degezo explica que esse olho foi perdido durante o reinado do supremo rei dos demônios, chamado Aburá. Até agora, tanto Daburá quanto o Goma foram chamados de Rei dos Demônios, mas esse tal Aburá foi chamado de Supremo Rei dos Demônios, o que indica que o poder dele estava em um nível completamente acima. Isso é confirmado logo em seguida quando o Goma diz que quem possuir o terceiro olho demoníaco, ou seja, o olho terciano, ganhará um poder extraordinário. Ele comenta que há muito tempo atrás esse poder era transmitido de Supremo Rei Demônio para Supremo Rei Demônio, concedendo ao usuário um poder absoluto. Cara, isso me fez pensar, se o Daburá já estava no mesmo nível do céu sem ter esse olho, qual deveria ser o nível de poder desse tal Supremo Rei Aburá? Pelo que parece, é um poder que deve superar até mesmo o próprio Majin Buu. Mano, eu fiquei curioso pra saber mais sobre esse tal olho terciano aí. E eu já pensei em umas teorias bem doidas aqui pro futuro de Dragon Ball Super envolvendo esse poder. Então fique ligado no canal que em breve eu trago. Logo em seguida, o Rei Goma mostra que não tem muita certeza sobre o que ele vai pedir no terceiro desejo. Nessa hora o Degezo pede ao Goma para que ele fique com o terceiro desejo, mas o Goma diz que só vai pensar e avisa, e que no momento ele tá bem ocupado porque ele tem que discursar para os 3 mundos dos demônios e buscar todo o apoio possível dos Majins. E logo depois disso ele planeja executar esse plano. Depois disso o Goma começa a sair da sala e diz pro Degezo que ele quer levar o Namekushin Neva com ele, pois apesar de ser muito velho, esse Namekushin é o cara que mais conhece sobre as esferas do dragão. Quando os dois saem da sala, a gente tem um close para um Majin que estava escondido
ouvindo e vendo tudo. Esse Majin já foi revelado e ele se chama Glório. Pelo que tudo indica, ele será o responsável por ajudar o Goku e o resto da turma ali da Terra. Enfim, galera, como esse episódio teve muita informação, eu vou dividir a análise em duas partes. Então, se você curtiu o vídeo, já se inscreve no canal para não perder a segunda parte, onde vou analisar todo o restante do episódio. E cara, o restante do episódio tem muita revelação. Muito mais do que nesse vídeo aqui. Inclusive, a hierarquia de universos foi mencionada. Eu também pretendo trazer várias teorias e curiosidades que provavelmente vocês não perceberam enquanto vocês assistiam a esse episódio. Então já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acham que a Doutora Linzu está tramando e o que vocês mais gostaram de ver nesse episódio. Mano, valeu, até a próxima, fui!